Boa noite. Uma alegria grande para mim estar aqui nessa noite. Eu agradeço o convite da Igreja Evangélica Reformada e do seu Instituto Reformado de Estudos Teológicos, IRET, por meio da nossa irmã, doutora Marilda. Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui acompanhado do meu colega de seminário lá de Campinas, reverendo Acácio, que trabalha com vocês na IR também, e ele está me acompanhando, e foi ótimo, porque assim eu viajei em companhia dele e pusemos a conversa em dia, né? Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, e vamos entrar nesse tema, e eu espero poder contribuir. Não sei qual é exatamente a expectativa de vocês, mas eu espero poder atender alguma das suas questões a respeito de cristão e política, né? A visão cristã sobre a política. Eu vou apresentar uma cartilha que vocês podem encontrar no site da Aliança Cristã Evangélica Brasileira. Em 2013, a gente publicou essa cartilha para a Igreja Brasileira, imprimimos 10 mil desses, e depois ele foi para o site e teve mais de 40 mil downloads, e é um material muito interessante. Eu vou basear um pouco da minha apresentação nisso. E falando um pouquinho do tema, né, a visão cristã sobre a política. Então, nós vamos pegar algum desses termos que estão aí nesse tema que vocês me deram. E então, a visão é um olhar, né, que nós temos a respeito de alguma coisa. E esse olhar ele é moldado pela nossa fé, que ela é bíblica e histórica, né? Nós temos a fé cristã. E a política é o nosso objeto a ser olhado. Como é que a gente olha para a política a partir de uma perspectiva e de uma cosmovisão cristã? E essa pergunta que tem ali embaixo, devem os cristãos evangélicos pensar sobre esse tema? Eu acho que está na hora da gente trocar essa pergunta por uma afirmação, não é? Sim, os cristãos devem ter uma preocupação com as questões políticas. Por quê? E aí, então, eu estou parafraseando uma afirmação de Platão. Platão disse assim: a diferença entre os que gostam de política e os que não gostam é que os que não gostam são governados pelos que gostam. Ou seja, se eu digo assim, eu não quero saber de política, eu estou fora. Aí vão as pessoas que gostam e elas vão lá e elas vão cuidar do governo e a gente vai ser governados por elas. Então é melhor que a gente consiga ter uma aproximação mais simpática da política. Então, o que é política? Eu acho que nós precisamos ter uma definição mínima, né? Então, eu peguei uma definição aqui de um dicionário confiável que diz assim: a política se relaciona às possibilidades de livre participação que todos os cidadãos deveriam ter nas decisões coletivas. E quais coletivos você participa? Vamos pensar. A igreja é um coletivo, né? É um grupo de pessoas diferentes, que pensam diferente e congregam aqui porque comungam a mesma fé. Quando você vai para a escola dos seus filhos, a escola também é um coletivo, né? Quando você tem uma cooperativa, quando você participa de um condomínio, a gente ampliando um pouco mais isso, a gente vai para a cidade, vai para o estado, vai para a nação. E veja, a política acaba ocorrendo e aparecendo na medida em que nós juntamos pessoas e elas têm alguns interesses comuns, mas elas podem divergir um pouco sobre a maneira de fazer as coisas e decidir. Então, elas precisam conversar, negociar, decidir, e às vezes a gente vai decidir pela maioria e vai acompanhar. Então, eu tenho ali uma imagem da urna eleitoral, né, que a gente usa aqui no Brasil.
a urna eletrônica, e essa urna faz nos pensar nas eleições. E é interessante que esse tema das eleições e o tema da política, ele aparece muito atrelado às eleições para presidente. Então, nessa época, está todo mundo meio que pensando em política. Mas a política é mais ampla que isso. Se a gente segue um pouquinho, eu gostaria, então, de ir para a nossa referência bíblica, já que nós dissemos que nós estamos com um olhar numa perspectiva da nossa fé que é bíblica e histórica. Então, eu peguei um texto de Jeremias 29, 7, que está ali, e diz assim: busquem a prosperidade da cidade. Essa palavra, a palavra em algumas versões é paz, traduzida por prosperidade, porque é o shalom judaico. E o shalom judaico não está distante dessa ideia de vida plena, de prosperidade, de saúde, de alegria, de esperança e de meios para a gente viver a vida de um modo confortável e abençoado por Deus. E quando o povo foi levado, cativo para a Babilônia, eles estavam, alguns profetas de plantão, profetas de mercado, assim, aqueles que gostam de falar o que as pessoas gostam de ouvir, eles estavam dizendo para o povo que estava no exílio: não, logo Deus vai levar vocês de volta para Jerusalém e para a Judéia. E aí Jeremias ficou sabendo disso e ele mandou uma carta. Ele disse: não ouçam esses profetas. Eles não estão autorizados a dizer isso, porque Deus revelou que esse exílio vai durar muitas décadas. De fato, durou lá uns 70 anos. E ele disse assim: busquem a prosperidade da cidade. E é interessante que essa cidade é Babilônia, para a qual eu os deportei. É interessante que quem deportou não foi o rei de plantão. Deus disse que ele mesmo fez isso. E mais, orem ao Senhor em favor dessa cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Então, quando eu vejo essa guerra que está acontecendo lá no leste da Europa, aquela invasão da Ucrânia e tal, e eu fico olhando para aqueles prédios e condomínios destruídos, aquelas ruas bombardeadas e tal, eu fico pensando como é viver ali, ou como não viver ali, porque não dá mais para viver. Então, está vendo como a paz da cidade vai trazer bênção para a gente? Então, nós precisamos olhar para isso como uma responsabilidade nossa. Então, nós crentes, em Jesus Cristo, que procuramos servir a Deus, nós precisamos nos preocupar com os rumos da nossa pátria, no caso aqui, o Brasil. Seguindo um pouquinho mais, a gente chega naquela palavra de Jesus, porque às vezes a gente encontra alguns cristãos mais radicais. Ele diz assim: mas Jesus falou que nós não somos desse mundo. Então, a gente não deve ter preocupações terrenas aqui dessa pátria terrena. Mas é interessante que Jesus, quando ora acerca dos seus discípulos, e é uma oração que também está destinada para nós, ele diz assim: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Essa é a oração de Jesus. A gente não vai se escapar daqui, mas a gente tem proteção. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Por isso, Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. E olha o versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, nós estamos debaixo desse mandato de Jesus, de que nós estamos em missão. Nós pertencemos a uma pátria celestial, mas somos chamados para viver aqui nessa comunidade de Castrolanda. Eu, chamado por um tempo, porque eu vivia bem lá em Campinas, mas quando surgiu esse hospital aí com necessidade de ser revitalizado e tal, então eu e a minha esposa, que é enfermeira, viemos para aí. Eu brinco que nós viemos passar a pandemia dentro de um hospital. A gente nunca suspeitava disso, que ia acontecer a pandemia. Mas estávamos aí em missão. Cada um de vocês, cada um de nós estamos em missão
onde quer que Deus nos chama. Então, nós somos enviados para viver no mundo. Continuando, então isso tem a ver com cidadania e valores do reino de Deus. Eu tenho aqui uma frase de Rui Barbosa, que é um estadista brasileiro, que é muito lembrado, vocês que são descendentes da Holanda. Ele se destacou numa conferência internacional lá em Den Haag, né, em Haia, e aí ele tornou bastante conhecido e era um jurista importante, aconselhava o imperador e depois no surgimento da República, e ele faz essa constatação: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos das pessoas más, o homem, né, a mulher, a pessoa de bem, chega a desanimar da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. E olha que Rui Barbosa é antigo, né? Parece que é um contemporâneo nosso, que está vivendo os dias de hoje. Porque às vezes a gente se encontra em algumas situações e a gente se pergunta, né? Parece que faz mal ser honesto, né? Faz mal ser honrado, faz mal não querer levar vantagem, porque parece que todo mundo quer de alguma forma levar vantagem. Mas nós precisamos ver esse tema e esse comportamento nosso na sociedade de uma maneira a partir dos valores do reino de Deus. Por isso que, indo um pouquinho mais adiante, eu tenho uma figura que ela mostra como é que eu entendo e como é que, à luz das Escrituras e da teologia reformada, nós entendemos essa perspectiva do reino de Deus. Às vezes, há uma tendência de confundir o reino de Deus com a igreja. Não, a igreja até é uma agência, né, que manifesta o reino de Deus no mundo. Mas, veja, a igreja está ali, ela influencia o mundo, mas acima da igreja e do mundo tem Deus, que é soberano, que é dono de toda a terra e que estabelece todas as vontades, e ele reina soberanamente, de modo que ele está conduzindo as coisas para o seu fim, para o seu propósito. E é debaixo dessa ordem de nos submetermos à vontade de Deus, por termos as nossas vidas rendidas a Jesus como nosso Senhor, e tendo o Espírito Santo como aquele que nos guia a fazer a vontade de Deus, nós, como parte da igreja, olhamos para o mundo e estamos em missão, a gente se pergunta: Senhor, qual é a tua vontade e como é que o Senhor gostaria que eu agisse nessa situação? Então, quando eu estava lá no hospital, nesse tempo difícil, de muitas dificuldades, a gente estava orando e pedindo a Deus que nos guardasse, que nos conduzisse. Por causa dessa perspectiva da própria oração que o Senhor ensinou: seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Então, aí nós chegamos ao tema da cidadania. Jesus disse que, por um lado, a gente é cidadão dos céus, porque ele também não é desse mundo, mas, por outro, ele foi enviado ao mundo e a gente acaba se configurando aqui como, seja brasileiro, seja alguém que veio para viver aqui. Esse é o lugar da nossa escolha, é o lugar em que nós estamos vivendo. E aqui nós somos cidadãos. E tem um dicionário de conceitos históricos que dá essa definição, né, de cidadania. Cidadania é um complexo de direitos, de deveres, atribuídos a indivíduos, a pessoas que integram uma nação. Eu quero passar rapidamente por isso. Nós não precisamos muito, né, definir direitos, a gente sabe o que é que são direitos, é um conjunto de ordenamentos a serem usufruídos. Aqui eu vou avançar um pouquinho mais rapidamente e vamos passar por isso. Então, os direitos, né, os ordenamentos que a gente usufrui, né, no Estado. Depois, a gente tem a definição do Estado, né? O Estado é uma entidade composta de diversas instituições de caráter político e jurídico governando sobre uma dada organização social, e assim nós temos a nação politicamente organizada. Então, por exemplo, o Brasil
é um Estado, né? É essa nação, esse país que tem a sua Constituição, e mesmo os governantes que entram, eles têm que observar certos fatores que estão estabelecidos na Constituição. Aí nós temos os deveres. Essa é uma questão, parece que nós temos uma geração mais jovem hoje que está sendo muito educada para os direitos, né? E pouco para os deveres. Mas onde há direitos, há deveres, e não há direitos sem deveres. E os deveres é um conjunto de obrigações socialmente definidas por leis e costumes. E até o presidente, o governador, o prefeito está sujeito à lei e aos deveres que incumbe a função que ele foi eleito para fazer. E depois nós, os indivíduos, até que a gente chega ao conceito de nação. Eu não quero me deter muito aqui, podemos avançar depois de nação aí. E agora, veja isso aqui, sobre os direitos. Nós temos os direitos civis, indo mais à frente aí, direitos civis. São aqueles fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Com eles você pode ir e vir, escolhe a sua profissão, você se expressa livremente, e você também pode se organizar, pode ter a sua empresa familiar, pessoal, e você vai empreender, você tem o seu lar que é inviolável, e você tem direito, inclusive, à defensoria pública, quem não tem dinheiro para pagar um advogado. E a base desses direitos civis é a liberdade individual. Isso é um bem que nós devemos prezar. E quando a gente fala de política, nós estamos falando de exercer o nosso direito de escolher os nossos governantes e o nosso dever de participar e escolhê-los, porque nós queremos que esses deveres, esses direitos civis nos sejam assegurados. Indo um pouquinho mais à frente, nós temos os direitos políticos também que são nos assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil, que dizem respeito à nossa participação no governo da sociedade. Então, quando você pensa na cidade, no município de Castrolanda, você pensa no estado do Paraná, pensa no Brasil, então nós temos direito de participar desse governo. E assim, com esses direitos, nós podemos votar e até ser votados, podemos nos candidatar. Nós podemos organizar partidos, podemos participar de manifestações, de ações políticas, e nessa sociedade democrática isso se dá de uma forma representativa, né? Nós elegemos os nossos representantes. Então, veja, na nossa nação nós temos direitos civis e direitos políticos. Aí a gente volta à questão do voto, temos aí de novo a nossa urna, né? O voto, ele é um direito e é um dever. E no Brasil, votar é dever também. Se você não vai votar, você tem uma multinha lá para pagar depois. E aí, na sequência, quando a gente fala do voto, desse momento que a gente se prepara para as eleições, aparece a figura dos candidatos, né? Aqui estão alguns pré-candidatos, ainda não são candidatos pelo cronograma eleitoral do Tribunal Eleitoral. Eu pus aqui alguns dos mais conhecidos, né? Tem mais de uma dezena, e a gente pode ir em frente e precisamos nos lembrar de uma coisa muito importante aqui. Nessa época, a gente tem uma tendência de ficar fixado na disputa eleitoral para presidente. Mas podemos avançar, a gente vai perceber, se você acompanha um pouco das notícias do noticiário político, você vai ver que o presidente ele acaba tendo que interagir e negociar muito com o Congresso. Então, não basta a gente pensar em eleger um bom presidente, a gente precisa também eleger um bom Congresso. E aí nós precisamos pensar nas pessoas, dos senadores, dos deputados, né, federais. Quando a gente pensa na pessoa do governador, ele, como executivo, ele tem a função de tomar decisões no âmbito do executivo, mas ele
tem que mandar projetos de lei, ele tem que mandar coisas para serem aprovadas. Às vezes, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná também produz umas leis que acabam fazendo com que o governador tenha que cumpri-las. Então, vejam que não basta eleger um bom governador, a gente precisa pensar em bons deputados. E quando você pensa na sua cidade, você deve pensar em eleger um bom prefeito, mas também bons vereadores, porque esses vereadores que cuidam de fazer a legislação, as leis, e também observar como é que o prefeito está exercendo o seu mandato, eles precisam ser pessoas que nos representem bem. Então, essa coisa do voto é alguma coisa muito importante em todas as esferas, no executivo, no legislativo e até no judiciário, embora a gente não eleja o judiciário, né? Eles sejam indicados. E aqui eu quero introduzir um documento que, na Aliança Cristã Evangélica, nós reeditamos isso para as eleições de 2014, então há 8 anos atrás, mas é um documento de 1994, o Decálogo Evangélico do Voto Ético. Isso aí surgiu na época da Associação Evangélica Brasileira, a EVB, e depois a Aliança Evangélica reeditou. Eu vou mencionando alguns itens desses 10 mandamentos do voto evangélico ético. Primeiro, vamos nos lembrar disso, irmãos e irmãs. O voto é intransferível e inegociável. Com ele, o cristão expressa sua consciência como cidadão. Por isso, o voto precisa refletir a compreensão que cada um de nós tem sobre o país, sobre o Estado e sobre o município. Então, o voto é individual. Indo um pouco mais adiante, o Decálogo, o número 2, o cristão, eu e você, no exercício do voto, desse sagrado direito, dever, né, nós não devemos violar a nossa consciência política. Ele não deve negar, cristão, né, não deve negar a sua maneira de ver a realidade social. Mesmo que um líder da igreja, às vezes, tente conduzir o voto da comunidade numa outra direção. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante sobre esse papel do líder. Mas o importante aqui é que eu preciso estar devidamente inteirado da realidade, perceber como é que é a realidade do país, da minha comunidade onde eu vivo, e chegar à conclusão de quem é a pessoa, seja uma candidata, um candidato, quem é que reúne as melhores condições para exercer essa função tão importante. Essa é uma responsabilidade minha, né? Então, eu preciso também colocar isso diante de Deus em oração. Esse é um assunto tão espiritual quanto o restante das nossas vidas, porque tem muita influência para nós, pessoalmente, mas para o coletivo também, né? Quantas coisas acontecem no país que nos impactam? Leis, criação de impostos, né? E, de repente, a gente diz, poxa vida, inventaram mais um. Então, isso nos afeta, né? Terceiro decálogo. Os pastores, terceiro mandamento. Os pastores e líderes têm a obrigação de orientar os fiéis sobre como votar com ética, com discernimento. No entanto, devem evitar transformar o processo de esclarecimento político num projeto de manipulação e indução. Nós, pastores, por força da função, somos formadores de opinião, não é? A gente, às vezes, acaba falando algumas coisas que podem induzir as pessoas. Nós não podemos usar desse espaço e dessa prerrogativa da nossa função pastoral e de liderança para dizer para a comunidade, vote nesse ou vote naquele. A gente pode falar de princípios, de valores, da fé cristã, que são mais importantes para alguém que vai exercer a vida pública, né, sobre questões de honestidade, de transparência, de tratar a coisa pública como pública e não como privada. E essas
esses princípios que a gente conhece bem. Bem, disso nós líderes podemos falar. Agora dizer, olha, vote nesse ou vote naquele e tal, isso é complicado. Seguindo um pouquinho mais, em períodos de eleições, há que se rejeitar com ênfase qualquer proposta de compra de votos. E aqui tem surgido uma expressão nova, existia assim nos rincões, né, nos lugares mais distantes do Brasil, uma expressão chamada curral eleitoral, como se as pessoas que votam fosse assim, uma espécie de manada, e alguém vai lá e diz assim, ó, vota nesse candidato. Depois, isso foi transferido para algumas comunidades evangélicas, o líder religioso diz em quem votar. E aí se chamou isso de voto de cajado. Ou seja, o pastor, né, em posse do seu cajado, ordena às ovelhas que votem em fulano ou em cicrano. Isso seria uma coisa muito ruim, porque nós estamos falando da liberdade de consciência e de escolha. Seguindo, tem uma figurinha, né, de uma igreja lá. Se você lesse os balões, eles estão reunidos e tem alguém lá dentro dizendo assim, irmãos, informem o seu número de título de eleitor. Uma maneira discreta assim, de dizer assim, depois eu vou procurar saber em quem você votou. Isso não pode acontecer. Aqui nós temos uns pré-candidatos aqui do Paraná, para lembrar que a eleição é estadual também. Eu pus alguns só em ilustrativo, não sei nem se eu sei o nome de todos, acho que eu não sei. Os líderes evangélicos devem ser lúcidos e democráticos. Portanto, melhor do que indicar em quem a comunidade deve votar, nós poderíamos, por exemplo, organizar uma conversa. Lá em Campinas, uma vez nós tínhamos alguns candidatos das igrejas evangélicas, candidatos a vereador, e num auditório assim da igreja presbiteriana a gente organizou um bate-papo sobre algumas questões que são importantes na vida social e nós, como cristãos, acredito que é importante. Como é que eles olham aqueles temas? Então, se a gente seguir aqui um pouquinho à frente, né, quais são algumas pautas, né, alguns itens para uma pauta, para uma conversa, para quem quer se candidatar a ser prefeito, vereador, deputado, governador, né? Então, por exemplo, falar sobre direitos sociais, né, sobre escola para todos, moradia para todos, transporte público, enfim, nós temos algumas dificuldades, alguns problemas que a gente precisa ver como é que aquelas pessoas que estão querendo se candidatar a nos governar, será que eles estão preocupados em criar mais empregos para que as pessoas trabalhem, tenham recursos obtidos de maneira honesta, esforçada, e que elas tenham dignidade para sustentar a si e as suas famílias? Essas são questões de governo. O governo tem que se preocupar com isso. Os legisladores, eles precisam se preocupar com isso. Como é que a gente pode criar leis ou mexer em leis para que se facilite na vida da cidade, do estado e do país, que os cidadãos, as cidadãs tenham mais facilidade para desenvolverem as suas vidas e, como disse lá naquela carta de Jeremias, para os exilados da Babilônia, que nós tenhamos prosperidade. Sinceramente, eu desejo prosperidade para todos, né? Como é que a gente dá condição para as pessoas terem prosperidade? Começa que elas precisam, provavelmente, ter oportunidade de educação, por exemplo. Tiveram. E aí você faz com que aquela pessoa não tenha acesso a um trabalho e tal. Então, essas coisas a gente pode trabalhar num debate, né? Então, aqui nós temos 3 afirmações aqui. Os direitos políticos
são a base para a conquista dos demais direitos, os sociais e os civis. E a prática cotidiana da cidadania serve para garantir, ampliar e vivenciar todos os direitos. A cidadania está ligada à participação social e política consciente. Então, eu e você vamos ser mais cidadãos ou exercer mais a nossa cidadania na medida em que a gente conhecer mais, se envolver mais e participar mais da solução dos problemas comunitários, seja da cidade, seja do Estado. Como a gente não consegue participar de tudo, o que a gente faz, né? Então, a gente elege representantes nossos e a gente espera que estejam lá exercendo aquilo, nos representando. Alguns, se a gente pudesse chamar de volta, né, a gente faria. Depois que eles vão para lá, parece que eles mudaram um pouco, né, as propostas, as promessas que eles fizeram. Alguns lugares em que a democracia, vamos dizer assim, está mais experimentada, tem mais tempo, né, de vivência, já se criou uma espécie de recall, né? Depois de um tempo, o cidadão passa por uma reeleição ou não, né? Então, a gente podia perguntar, né, na sequência daquele slide, que pautas a igreja tem posto para debate político? Nós, como comunidade, um grupo de pessoas da cidade, certamente nós representamos alguns anseios. Então, nós poderíamos, às vezes, dialogar com os candidatos, com as pessoas, mas não do tipo assim, vamos ver o candidato que vai dar mais vantagem para a igreja. Não se trata disso, né? Se trata de qual é a perspectiva que ele tem para trazer mais benefício para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Eu lembro de um pastor jovem, eu trabalhei um bom tempo com pastores, num projeto de pastoreio de pastores lá em Campinas, por alguns anos, e um dia um pastor jovem me ligou e disse: Wilson, eu fui para a reunião do Conselho de Pastores e foram conversar sobre política. Tem 2 candidatos na cidade. Eles falaram que eles vão apoiar o candidato que se comprometer em dar um terreno para a associação de pastores. É uma coisa triste que isso aconteça, não é? Ele assim, o que você acha? Eu disse assim, cara, cai fora, entra no Conselho de Pastores só depois das eleições para você não cometer esse pecado junto com eles. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que pensar, que se a gente tentar impor na igreja uma decisão para um determinado candidato, a diversidade social. Na igreja, a gente tem ricos, tem pobres, nós temos pessoas de condições culturais diferentes, né? A igreja, geralmente, ela é bem diversa. Então, às vezes, o que atende a um não atende a outro. Então, nós não podemos também impor, porque há diversidade. E cada um, então, deve decidir qual é o melhor candidato na sua ótica. Eu vou passar um pouco aí. Às vezes, também, essa questão da liderança da igreja tomar uma posição de escolher esse ou aquele, ela pode causar divisão na igreja. Então, eu lembro daquela oração de Jesus, que eu li ainda há pouco um pedaço, que Jesus disse que nos envia ao mundo. Tem uma parte da oração que ele diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Nós, às vezes, não damos o devido valor à unidade da igreja. Nós, protestantes, né? A gente flerta muito com a divisão. Mas a unidade da comunidade é uma coisa muito importante. Nós não deveríamos permitir que nada se colocasse entre nós, de maneira que nós não estivéssemos unidos em Cristo. Então, o tema da política é um tema pertinente, é um tema importante, mas ele não pode estar acima de certos valores que nós nutrimos na igreja, de maneira que isso venha a nos dividir. Nós temos que manter a unidade, apesar de, às vezes, esse tema ser um tema delicado.
Então, eu tive recentemente no oeste de Santa Catarina, ajudando um colega, e o presbitério o designou para cuidar daquela igreja, porque a igreja rachou por causa de briga política, e muito estimulada pelo pastor. Então, o presbitério fez uma coisa boa, sacou o pastor e mandou um para pastorear a igreja. Quando eu fui lá no carnaval, as coisas estavam bem pacificadas e a gente fez uma reunião de planejamento da igreja e tal. Estava um clima muito bom. Eu vou seguir adiante, que o meu tempo, eu estou contando aqui, está avançando. Tem o número 6 do Decálogo. Nenhum cristão deve se sentir obrigado a votar em um candidato pelo simples fato dele dizer, eu sou evangélico. Gente, da boca para fora, qualquer um pode dizer que é o que ele achar que é interessante ele dizer naquele momento, de acordo com as pessoas que ele está. Então, a gente precisa investigar um pouquinho e dizer assim, quem é esse cidadão que está querendo o meu voto? Poderia fazer isso. Será que ele é mesmo, né? Vamos em frente. Eu vou para o item 7 agora, viu, irmãos que estão me ajudando aí. Os fins não justificam os meios. Esse é um princípio na palavra de Deus muito sério e não dá para alguém dizer que eu vou levar uma propinazinha aqui porque a finalidade é boa. Não, você não faz uma coisa desonesta em prol de algo que é honesto, né? A coisa tem que ser honesta do começo ao fim. Então, nós precisamos tomar cuidado com, às vezes, esses desvios de comportamento, essas promessas que não são republicanas, alguém prometendo que vai dar esse ou aquele benefício, fazer isso ou aquilo em prol nosso particular por conta do nosso voto. Isso é um caminho torto, né? E isso não é ético. Seguindo, eu vou para o 8 agora. Os eleitores evangélicos devem votar para presidente da República, sobretudo baseado em programas de governo. Isso é uma coisa importante, né? Claro que as pessoas podem escrever uma coisa bonita para ganhar nossa apreciação, a nossa simpatia, mas a gente deveria ver o que está prometendo, está prometendo coisas possíveis, o que ele pensa sobre educação, o que ele pensa sobre as crianças, sobre habitação, sobre emprego, sobre segurança pública, sobre isso, sobre aquilo, né? Então, no Brasil, nós temos questões bem delicadas, as nossas fronteiras, as terras indígenas, essas coisas que provocam mortes, assassinatos. Então, perto da gente, às vezes, a gente precisa de mais rodovia, precisa de menos pedágio, né? Então, como é que os governantes vão lidar com isso? E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa que surge muito nessa época. Esse aparelhinho aqui, né, ele se tornou um disseminador. Tenho a tendência de me aproximar de vocês, mas por causa da gravação não deu. Então, eu vou ficar atrás dessa mesa. Mas esse aparelhinho aqui bate uma mensagem, a gente rapidamente, além de ler, a gente já quer mandar para alguém. Mas olha, quando tem alguma mensagem que ela está falando sobre algumas coisas que outras pessoas praticaram ou deixaram de praticar, que tem a ver com a reputação de alguém, com o caráter de alguém, a gente precisa tomar cuidado. Porque as orientações bíblicas sobre maledicência, que é pecado, que a fofoca é pecado, e que falar mal do outro é pecado, e que o falso testemunho é pecado, vale também para o compartilhamento de notícias falsas. Então, as fake news, elas têm que ser triadas por nós. Eu e o Acácio participamos de um grupo que, às vezes, a gente exorta alguns irmãos, porque a gente vai lá na internet, lá, para ver se é boato, e aí você joga aquela notícia, e eles já pesquisaram e descobriram o que é boato. Então, como é que eu vou passar para frente uma informação que não é verdadeira?
Isso é faltar com a verdade. E Jesus disse que nós somos filhos da verdade, somos transformados pela verdade. Ora, ele disse também que o pai da mentira quem é? O diabo. Então, quando eu passo uma mentira para frente, eu estou fazendo o serviço do capeta. Mas eu devo fazer o serviço de filho e filha de Deus. Então, nesse contexto de eleições agora, vai aparecer muita fake news. E nós precisamos tomar cuidado. Porque isso é uma coisa que afeta a vida das pessoas. Aqueles que espalham tais notícias falsas, os boatos, quase sempre têm a intenção de induzir os votos dos eleitores assustados e impressionados na direção de um candidato com o qual eles estão comprometidos. Então, um lado fala mal do outro, levanta mentiras, falsos testemunhos e vice-versa, E você fica no meio ali, meio perdido. Então, precisamos ter discernimento. Seguindo, o meu horário está avançando. Esse impasse que está mencionado ali, O candidato evangélico é ótimo, mas o seu partido não é. E aí? Bem, às vezes você não tem muita opção, Você vai ter que dar um voto de confiança para o candidato e acreditar que ele não vai dar muita pelota, como se diz, para o partido. Mas, de qualquer maneira, às vezes, pode ser que o partido influencie aquele candidato. Então, eu pus aqui essa figurinha do grilo falante, porque diz que o Pinóquio, ele, por ser sido criado, era um bonequinho de pau, ele precisava de uma consciência, Então, o grilo falante era a consciência dele. Então, se a consciência do nosso candidato for o partido, que partido é esse? E o problema é que os nossos políticos, eles têm a cara de pau, às vezes, mas eles não têm o problema que o Pinóquio tinha, que quando mentia o nariz crescia. Se isso acontecesse, seria ótimo. E o político, de vez em quando, o nariz dele dava uma espichada e a gente já sabia que era mentira. Mas, às vezes, para descobrir a mentira, leva um pouco mais de tempo. Avançando para o último tópico do decálogo evangélico, nenhum eleitor evangélico deve se sentir culpado por ter opinião política diferente do seu pastor ou do seu líder espiritual. Isso aqui é importante falar porque, às vezes, algumas pessoas entram com esse problema de consciência, diz assim, poxa, eu entendo que o meu pastor pensa uma coisa, mas eu penso outra, e aí, é errado eu votar contra a opinião do pastor? Parece que não, Falando um pouquinho dos evangélicos e a cidadania no Brasil, eu vou só mencionar esse fato porque os protestantes que vieram em missão para o Brasil, eles tiveram uma contribuição muito grande para a formação de uma cidadania diferenciada no Brasil. Nós não temos um Brasil do jeito que nós desejamos, mas ele é bem melhor do que poderia ser se algumas influências benéficas não tivessem acontecido aqui nessa terra. E principalmente os missionários que aqui chegaram, eles tomaram algumas atitudes interessantes quando a gente lê a história. Por exemplo, essa questão da escravidão, dos negros, muitos líderes evangélicos, protestantes das igrejas históricas, eles se posicionaram e eles conversaram com os governantes que aquilo não era uma coisa justa e não era uma coisa boa à luz do Evangelho. E eles contribuíram para isso. Eu me lembro que no nível mundial, por exemplo, a história de Wesley, da Igreja Metodista, que representa inclusive o nascimento da Escola Bíblica Dominical, é uma coisa muito bonita, porque o Wesley aprendeu com a mãe dele, que tinha mais de uma dezena de filhos, ela montou uma escola na própria casa dela e ela educou todos os filhos. E ele aprendeu o quanto que era importante a educação das crianças. E quando ele chegou em Londres, foi viver lá, e ele viu o surgimento da sociedade industrial, pai e mãe trabalhando, aquelas crianças na rua,
ele começou a fazer uma escola com as crianças para ter uma ocupação e uma educação decente. A igreja assumiu esse papel que o Estado não tinha ainda, né? Então, a gente tem muitas histórias assim de atuação da igreja para a transformação social. Eu aqui menciono na sequência, avançando mais aí, chegando ainda no outro slide, que fala de Paulo. Paulo, para mim, é um exemplo de um cidadão do mundo que Deus usou para atravessar tantas culturas e não exatamente uma questão política, mas como ele se aproveitou de algumas leis romanas e como cidadão romano, que ele não podia ser preso, açoitado, algemado, sem ir a julgamento, né? Então, e ele teve com isso mobilidade no mundo de então para conseguir levar o evangelho, né? Então, essa coisa da cidadania, ela é muito importante, porque quando os nossos direitos são garantidos, a gente também pode, numa sociedade livre, estar circulando e nós podemos propagar a própria palavra de Deus e a pregação do evangelho. O meu tempo esgotou, mas eu queria falar de uma coisa interessante. Contracultura e protagonismo. Nas nossas convicções como cristãos, nós estamos numa função da contracultura. A gente reage a essa cultura vigente, da lei de Gerson, do ganhar vantagem, do ser desonesto, da gente fazer coisas erradas, de passar na frente, de furar fila, né? Muito essa coisa do jeitinho da nossa cultura. Mas nós somos chamados a exercer padrões de comportamento diferente a partir da nossa compreensão da fé. E nesse aspecto nós somos chamados a, além de sermos reativos a esse jeito torto de viver na sociedade, um jeito pecaminoso, nós somos convidados a sermos protagonistas. O que é o protagonismo? É a qualidade de quem exerce o papel de destaque em qualquer acontecimento. Então, nós somos chamados para agirmos, como diz a palavra de Deus, como sal e luz. E aqui, meus amigos, eu vou para o penúltimo slide, se vocês quiserem abrir aí e dar um pulo para eu ficar dentro do horário. Então, nós vamos para cidadãos duas vezes. Né? Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, tudo, nossa participação na sociedade, nossa vida de cidadãos, se nós somos professores, se nós somos empresários, se nós somos empregados, o que você é? Em tudo, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, quando você for, vou usar uma palavra chique agora, sufragar o seu voto, gostou, Cássio? Essa é uma palavra técnica, né? Quando você for lá dar o seu voto, você deveria poder fazer isso em nome do Senhor Jesus. A pergunta que vem antes é, se Jesus vivesse nessa sociedade e ele tivesse sujeito a esse mandato de escolher o governante, quem que ele escolheria? E o deputado? Quem é que está mais assim alinhado com os princípios do reino de Deus? O deputado federal, o deputado estadual, o vereador, né? E a outra coisa que Jesus disse no final do Sermão do Monte, e aqui então para a gente encerrar, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E aí a conclusão desse texto diz assim, por meio das vossas obras boas, eles conhecerão que vocês são filhos do Pai dos céus e o glorificarão. Já pensou nisso? Que as nossas ações e atitudes feitas em nome de Jesus, não só na reunião da igreja, não. Lá quando eu estou
atuando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou como cidadão ali participando, né, de algum coletivo, de alguma sociedade, quando eu estou usando do meu espaço para influenciar, isso pode ser luz, isso pode iluminar, isso pode trazer claridade. A vida quase toda eu morei em condomínio, prédio. Tem uma coisa muito interessante. Quando a luz apaga, dá aquele apagão, aí um silêncio. Que está todo mundo expectativa, assim. Porque na escuridão pode acontecer coisas que a gente não sabe, né? Aí, quando a luz volta, dá para ouvir os vizinhos. Ei, né? A luz chegou, né? Então, essa luz que traz alegria, essa luz que ilumina, essa luz que dá conforto, nós precisamos tê-la, nós precisamos manifestá-la. Isso vai beneficiar a sociedade.